15 é o texto de hoje. A palavra de Deus nos diz: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no meio do calor do dia, no maior calor do dia, perdão. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com este teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou ao empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Ele respondeu: está aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo: depois de velha, e velho também meu senhor, terei ainda prazer. Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua palavra agora lida. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações através da exposição da mesma, de modo que sejamos edificados e, aprendendo da tua palavra, possamos, ó Deus, praticá-la, de modo que o teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Fala aos nossos corações para a glória do teu nome, por meio de Jesus Cristo. Amém. Texto da semana passada, irmãos, depois do tropeço de Abrão no episódio com Agar, Deus retoma os planos com Abraão. Nós vimos, os irmãos puderam ver isso semana passada com o Fábio. Os planos de Deus não haviam sido destruídos. Talvez, olhando para o olhar humano, poderíamos dizer que eles foram atrasados. Mas diante de Deus não há atraso, não há planos diferentes ou algo que poderia ter sido antes ou depois. Não, é sempre no momento que Deus planejou que acontecesse. Mas aos olhos humanos, todos esses tropeços e falhas de Abraão levaram com que as coisas demorassem mais tempo para acontecer, naturalmente, mas isso estava dentro do roteiro que Deus havia determinado. Mas no capítulo então anterior, nós temos Deus avançando na sua aliança com Abrão, mudando o seu nome para Abraão e de Sarai para Sara, e incluiu um rito também que nós conhecemos pelas escrituras, chamado de circuncisão, e que o povo judeu até hoje pratica. Já no capítulo de hoje não temos um grande salto de tempo. Na verdade, provavelmente aqui temos algo que aconteceu perto dos eventos do capítulo anterior, né? E são as visitas de Deus a Abraão, mais uma vez, uma perto da outra. Esta é a primeira, aonde o Senhor toma uma forma corpórea para vir falar com Abraão. Aqui nós costumamos chamar de teofania, o Senhor pré-encarnado vindo para estar
falando com Abraão, né? Nós vamos ter a encarnação do Deus Filho por meio de Jesus Cristo no Novo Testamento, mas nós temos algumas aparições do pré-encarnado, e que nós então é chamado de teofania, uma presença de Deus encarnado antes realmente de Cristo. E é isso que está acontecendo aqui, porque como nós vamos ver no texto, por exemplo, no versículo 13 vai dizer, então o Senhor, se você olhar na sua Bíblia, deve estar todas as letras em maiúsculo, o que no hebraico é Yahvé, Javé, ou Jeová, como alguns traduzem, que é Senhor, que é aquele nome que o judeu não pronuncia, o tetragrama, que são as 4 letras hebraicas, que não é pronunciada, que é o nome de Deus, o nome que Deus se apresentou, por exemplo, a Moisés, quando ele diz, o Eu Sou me enviou a vós. É um nome que não sabemos exatamente a pronúncia, porque os judeus não pronunciavam esse nome, não pronunciam até hoje, com medo de incorrer no pecado de levar o nome de Deus em vão. Então eles não pronunciam esse nome que Deus se apresentou. Então na verdade é esse Senhor que aparece para falar com Abraão. E essa visita tem como objetivo confirmar novamente a promessa que Deus havia feito 24 anos antes, na verdade. Abraão, 25 é quando nasce o seu filho, mas 24 anos antes Deus tinha dito a Abraão, então Abrão, dizendo que daria a ele uma grande descendência, e falou, olha para o céu, conte as estrelas se puder, olhe para a areia do mar e conte os grãos se puder, assim será a sua descendência. Deus havia prometido isso 24 anos antes, e agora Deus mais uma vez aparece a Abraão e fala que está ratificando a sua promessa. E com isso em mente, a palavra de Deus nos ensina hoje que a recompensa, a resposta em fé obediente contrasta com a repreensão e a incredulidade diante das circunstâncias. A recompensa, a resposta em fé obediente contrasta com a repreensão, a incredulidade diante das circunstâncias. Então quero dividir esse texto em 2 partes, 2 pontos que nós vamos ver essa noite, e depois concluiremos a mensagem olhando um texto lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, quando formos para a conclusão. O que nós vemos então das 2 formas, ou dos 2 pontos dessa mensagem: primeiro é a resposta de submissão em fé obediente, produz recompensa da parte de Deus, e o crescimento do relacionamento com Deus, e o contraste com a falta de fé ao nosso redor. Então esses serão os nossos 2 pontos. A recompensa de Deus, as nossas respostas de fé, é algo que podemos ver em toda a Escritura. Sim, Deus age graciosamente e abençoa aqueles que creem. Contudo, Deus não recompensa e não abençoa segundo os nossos desejos e critérios, mas segundo a vontade dele e os propósitos dele. E isso é algo completamente diferente do que as pessoas esperam. Deus recompensa, Deus dá, Deus faz a sua vontade nas nossas vidas, mas Ele vai fazer de acordo com o que Ele quer, com os critérios dele. Então, em outras palavras, não importa o montante de fé que eu possa ter, para, por exemplo, eu vou pedir a Deus e eu quero passar naquele concurso, então minha fé para conseguir passar naquele concurso, Deus pode simplesmente dizer não e você não passar naquele concurso, porque não era a vontade de Deus e Ele não estava te recompensando por aquilo. E também não adianta, irmãos, você querer fazer um concurso, se inscrever no concurso e falar vou orar, fazer jejum, oração. Deus não vai fazer você passar se você não estudar. Então a recompensa de você passar no concurso, uma das coisas é você ir lá estudar bastante para você passar naquele concurso, né? Deus não vai psicografar a prova para você, te dando as respostas
Não adianta você fechar o olho e pôr o dedo lá na resposta correta, que não é assim que funciona, né? Deus não vai agir desta maneira. Então, por mais fé que você tenha, se você não estudar, você não vai passar no concurso. Também não é ser bem sucedido no seu trabalho ou conseguir um aumento ou uma melhora dentro do seu trabalho porque é assim que você quer e porque você tem fé para isso, ou a cura por alguém que você está orando. Não importa, irmãos, quanto você creia que você vai passar, ou quanto você creia que você vai melhorar no seu emprego, ou que alguém será curado, se isso não estiver dentro da vontade de Deus, não vai acontecer. Como disse C.S. Lewis, e eu já até falei isso aqui numa das quartas-feiras que eu estive presente no culto, a oração, irmãos, não muda Deus. Na verdade, a oração nos muda. A oração muda a minha perspectiva das coisas. Às vezes a gente ora pensando que Deus vai mudar os seus planos com a minha oração. Não, Deus muda o meu coração com a oração. Quando eu oro e confio que Deus vai fazer a vontade dele, mesmo que não seja aquilo que eu quero, na verdade quem está sendo conformado à vontade de Deus sou eu, e não Deus sendo conformado à minha vontade. Então a oração nos molda, a oração nos muda, a oração nos faz entender melhor a vontade de Deus. Por isso que nós oramos e falamos: seja feita a tua vontade, não a minha vontade, não a minha vontade. E eu louvo a Deus porque Deus faz a vontade dele, porque se Deus tivesse feito a minha vontade, algumas orações, irmãos, eu não sei aonde eu estaria hoje, né? Então louvo a Deus porque ele faz a vontade dele, e eu me conformo a essa vontade. Então, de certa forma, irmãos, essa fé é tão grande, como o Gabriel falou hoje pela manhã, a ponto de remover montanhas. Foi o texto que ele deu início do devocional dele hoje, e quem não veio, perdeu. Foi um excelente devocional, né? Então depois, acho que o Odir gravou, né? Depois você pode pedir, né? Foi muito legal mesmo. A Rai está toda orgulhosa. Realmente foi muito bom. Mas por mais que a sua oração possa mover montanhas, né? Ou seja, tão grande a ponto de mover montanhas, ela não é uma fé verdadeira se ela estiver fora da vontade de Deus. A sua fé é baseada dentro da vontade de Deus. A própria palavra nos diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos seus próprios deleites. Então Deus não vai dar. O Salmo vai dizer: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Interessante, mas primeiro, agrada-te do Senhor, e quando você se agrada do Senhor, o seu coração vai estar conformado à vontade do Senhor. Então, os seus desejos serão satisfeitos, porque os seus desejos estão em conformidade com os desejos de Deus. E isso é aonde a nossa fé está baseada. Então o texto de hoje, irmãos, nos ensina sobre a recompensa, que ela vem como gratificação da nossa fé, mas o que recebemos é aquilo que condiz com a vontade do Senhor. Muito embora Deus esteja graciosamente abençoando, ainda assim ela é cumprida pela vontade do Senhor. A fé de Abraão não antecipou o cumprimento da promessa. Deus não estalou os dedos e materializou um filho para Abraão. Deus não fez Sara grávida, mesmo quando Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Não foi naquele momento. Abraão creu, Abraão teve fé, Abraão confiou, mas não aconteceu naquele momento. Aconteceu no tempo de Deus, e Deus cumpriu aquilo que havia prometido dentro do seu tempo. Além de que Abraão, como qualquer outro ser humano, provavelmente tinha sua ideia sobre o cumprimento quando Deus falou que o abençoaria e tornaria o seu nome famoso. Mas no fim, o que se cumpriu foi aquilo que o eterno e soberano propósito de Deus havia determinado. Então, a partir dessa perspectiva sobre a recompensa de fé, irmãos, vamos pensar no que acontece nesse texto.
dos versos primeiramente de 1 a 8, a resposta de submissão em fé obediente produz recompensa da parte de Deus. Nosso texto então começa estabelecendo algo que Abraão não sabia ao dizer quando o Senhor apareceu a ele. A forma de escrever aqui, logo no versículo 1, o Senhor apareceu a Abraão. Eu citei o verso 13 no início, mas aqui no verso 1 já tem essa palavra. Então é a forma de todas as letras maiúsculas, como eu já disse, é o nome usado por Deus, Yahvé, e aí nós usamos Yahvé, Jeová ou Javé, não sabemos exatamente qual é a pronúncia, mas isso também não importa, não vai fazer nenhuma alteração na nossa vida, sabemos a pronúncia exata do nome de Deus. O fato importante aqui é que o Senhor, de uma forma pessoal, de uma forma física, veio visitar Abraão. Como já disse, naturalmente a encarnação plena só acontece com Jesus Cristo, nosso Senhor, mas aqui nós temos uma pré-encarnação, por assim dizer. E isso ocorre no lugar chamado de Carvalhais de Mamre. O lugar fica entre Jerusalém e Berseba, e o horário é perto do meio-dia, talvez um pouco depois do meio-dia. No nosso horário, talvez aí por volta de 1h da tarde aproximadamente. E o verso 2 diz que o dia de Abraão parecia um dia tranquilo, parecia um dia que Abraão estava normal, uma calmaria comum, mas algo iria mudar aquele dia de Abraão. Ele ergue os olhos e viu 3 estranhos que do nada estão próximos à sua tenda. É interessante, irmãos, que numa comunidade que viviam centenas de pessoas, 3 estranhos chegaram sem serem notados. É algo bastante estranho, porque se a gente está num lugar que todo mundo se conhece, dentro de uma comunidade, aparecem 3 pessoas diferentes, todo mundo vai notar. Vai haver um certo alvoroço, mas nem Abraão tinha notado. E de repente ele olhou e lá estavam aqueles 3 homens diante dele, perto dele. Abraão tinha uma guarda de mais de 300 homens. Possivelmente eles teriam notado a chegada desses homens. Então nós não sabemos como eles chegaram, mas eles chegaram sem ser vistos, sem ser notados, e eles estavam ali naquele momento diante de Abraão. Abraão aqui com 99 anos de idade já, e ele vê aqueles homens e aqueles anjos, na verdade, mas o principal personagem que está ali é o próprio Senhor Deus. A atitude de Abraão de correr até eles e se prostrar em terra, irmãos, não é necessariamente uma atitude de adoração. Não pensem aqui que Abraão já tinha reconhecido quem eram aqueles homens. Não, quando ele se prostra é uma atitude comum dos seus dias. Provavelmente Abraão viu aqueles homens bem vestidos. Eles não estavam, possivelmente não eram homens com cara de mendigos ou necessitados. Abraão viu aqueles homens e recebeu-os com a devida honra que era comum daquela época. Ele se prostra, ele se curva em reverência, em uma forma de honrar aquelas pessoas que ele notou que eles tinham certa distinção, certa postura diferente. Então Abraão faz aquilo como uma coisa natural do seu tempo. E também quando Abraão chama de meu Senhor, se você olhar no verso 3, ele disse, Senhor meu. Você pode ver que o Senhor ali está S maiúsculo e todas as outras letras minúsculas. Então Abraão também não reconhece ali que é Deus que está diante dele, não ainda. Ele não está se referindo a uma divindade. A palavra hebraica aqui é Adoni. Ela não é usada apenas para tratar de Deus, de Senhor, mas também para tratamentos de honra e respeito. No mesmo texto, irmãos, no verso 12, diz lá, por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho também o meu Senhor. E aqui Senhor, se referindo a Abraão, é a mesma palavra usada que Abraão está se referindo àqueles homens, Adoni. Então, não tem aqui até agora nenhuma coisa mística, nem Abraão tem notado algo diferente, não. Até esse momento Abraão ainda não percebe a identidade dos seus visitantes, especialmente do que se destaca mais, que é o próprio Senhor. Então aqui o tema da nossa passagem
não é hospitalidade, né? Se a gente fosse fazer uma pregação sobre hospitalidade, sobre esse texto, não é o que o texto está dizendo. O texto não está preocupado em falar da hospitalidade de Abraão, mas ele está mostrando apenas um contexto histórico do que está acontecendo. Lógico que não está ausente a hospitalidade aqui, mas não é o principal. Possivelmente, quando o autor de Hebreus diz que não se esqueçam da hospitalidade, pois foi praticando-a sem o saber que alguns acolheram anjos, possivelmente o autor de Hebreus tem em mente este fato de Abraão ter acolhido anjos sem saber que eram anjos. Então, por isso que o autor de Hebreus, se você já leu Hebreus, você pode perceber que o livro de Hebreus é um livro bem veterotestamentário, aponta muito para o Velho Testamento. Então o autor de Hebreus aqui, possivelmente, quando olha para quando diz esse texto, ele está se referindo a este fato que aconteceu com Abraão. Mas esse não é o ponto principal do texto, mas apenas colocar um parêntese, né, para admirar essa hospitalidade do mundo no Oriente Médio. Então Abraão praticamente implora que eles não sigam adiante. Ele oferece a costumeira água para lavar os pés da poeira do caminho, como está no verso 4, algo que Simão, o fariseu, lá em Lucas 7, não faz. Quando Jesus o critica por negligenciar em providenciar o lavar dos pés, enquanto uma mulher lavava os pés de Jesus com suas próprias lágrimas e os enxugava com os seus cabelos. Abraão também convida eles para comerem e descansarem antes de seguir viagem. E uma das marcas da fé que é algo pelo qual Abraão é conhecido, é que ela é generosa. Uma pessoa generosa, uma pessoa de fé é uma pessoa generosa. Ela faz a pessoa voltar-se para o outro e não apenas para si mesma. E nós vemos isso claramente na vida de Abraão. E diante das ofertas generosas de Abraão aos visitantes, eles aceitam. No verso 6, começa a nova correria. Ele diz para Sara: depressa, vai assar 3 medidas da melhor farinha. Isso era farinha suficiente, irmãos, para 30 pessoas. E não apenas 3 pessoas. Então Abraão vai fazer um banquete, muita comida. Acho que Abraão era batista, foi o primeiro batista que apareceu na história, deve ser Abraão, né? Foi fazer um monte de comida para pouca gente. E não só os bolos lá de farinha que Abraão vai mandar fazer. Abraão fala: vai matar um bezerro novo, né, ali do rebanho, preparo, ou seja, a melhor carne para 3 pessoas é o que Abraão vai oferecer para aqueles homens, uma carne da melhor qualidade. E finalmente no verso 8 ele também fala de coalhada em leite para ajudar eles a comer toda esta comida. Então, um toque final: Abraão não se senta para comer junto. É provável até que ele já tivesse almoçado, pois estamos aqui no começo da tarde, mas ainda assim o texto termina dizendo: enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Irmãos, Abraão está dando bastante, é verdade, mas pouco sabe Abraão que ele está para receber muito mais do que aquilo que ele podia dar. A comunhão que ele experimentará aqui jamais havia sido experimentada por qualquer outro ser humano desde aqueles dias. A última pessoa que teve essa comunhão com Deus foi Adão, lá no jardim do Éden. Desde então nós não temos nenhum evento nas Escrituras que mostram Deus conversando com o homem daquela maneira. E aqui nós temos Abraão recebendo o próprio Senhor. Abraão está para receber a maior recompensa que ele espera. Mas além dessa recompensa, ele está tendo um momento de intimidade e de relacionamento com o próprio Senhor. Algo que está ligado diretamente ao contexto imediato da obediência que vimos no capítulo anterior, quando Deus manda fazer a circuncisão. E lá no capítulo 17, verso 23, diz que naquele mesmo dia Abraão fez o que Deus mandou e circuncidou todos os homens de sua casa, como Deus lhe ordenara. Obediência não espera, irmãos. Obediência não é vou fazer depois. Obediência é fazer no momento. Obediência é na hora. O
sempre falo que se a mãe tem que pedir a segunda vez para o filho, ele já desobedeceu, porque a obediência na primeira vez. Deus mandou, Abraão fez. Obediência é Deus mandar, eu obedeço. Isso é obediência. Se Deus tivesse pedido de novo, Abraão já havia desobedecido, então por isso que Deus teve que pedir outra vez. Irmãos, Saul, para a gente aplicar um pouco esse texto, ele ouviria sobre o valor da obediência através do profeta Samuel. Quando Samuel respondeu para Saul em determinado momento: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O contexto desse texto lá de 1 Samuel 15, 22 e 23 é quando Deus manda Saul matar todos os amalequitas, desde as crianças de peito até todos os animais. Deus mandou porque os amalequitas Deus tinha, na peregrinação do povo de Israel, do Egito para a terra prometida, eles passaram pelo vale de Refidim, e no vale de Refidim eles foram proibidos ou atrapalhados ali pelos amalequitas de passarem, e naquele dia Deus prometeu que apagaria a memória de Amaleque para sempre, e Deus então dá a Saul essa tarefa. Saul não cumpre. Saul poupa os melhores rebanhos, Saul poupa o rei Agag, e Saul poupa as mulheres, ou algumas mulheres. E ele diz que poupou os animais para fazer um sacrifício, um holocausto ao Senhor. Só Davi que depois vai cumprir o que Deus tinha mandado Saul fazer, e Davi acaba com os amalequitas. Mas Saul não obedece ao Senhor, porque, irmãos, obediência pela metade é desobediência. Ou se obedece como Deus determinou, ou é desobediência. Não há meia obediência, não existe isso. Como não há meia verdade. Uma meia verdade é uma mentira inteira. Meia obediência é uma desobediência completa. E Deus então, através do profeta Samuel, fala para Saul: hoje o Senhor te rejeitou, porque Deus não quer sacrifícios. Deus não quer sacrifícios, Ele quer submissão. É isso que Ele quer. Obediência é melhor que sacrifício, irmãos. Obediência, submissão é melhor do que gordura de carneiros. Ele diz: rebeldia é como pecado de feitiçaria, arrogância como mal de idolatria. E ele fala: você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor o rejeita como rei. Irmãos, Deus não se importa com cultos bem elaborados, Deus não se importa com prédios caros, Deus não se importa se temos um melhor local para cultuá-lo, embora seja bom tê-lo. Não estou dizendo que não podemos ter, mas Deus não está preocupado com isso. Não é isso que agrada ao Senhor. Provérbios 23, 26 diz: meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos. É isso que agrada ao Senhor. É isso que agrada ao Senhor. Deus quer o nosso coração por completo. E isso demonstra a nossa fé no Senhor. O nosso texto então de hoje apresenta também um contraste, e mais grave ou complicado ainda, um contraste dentro da mesma família, no casal. E aí vamos para a segunda parte do texto: o crescimento no relacionamento com Deus e o contraste com a falta de fé ao nosso redor. O texto não aponta que a altura que estamos deste almoço literalmente divino, mas tudo é interrompido quando Deus pergunta sobre Sara no verso 9. E ele é informado, está ali na tenda. É interessante, irmãos, que esta é algumas das vezes que Deus repete essa pergunta, ou esse tipo de pergunta, e ele não mostra desconhecimento.
Lá em Gênesis 3, Deus pergunta onde estava Adão e Eva. Quando ele encontra Agar, ele também faz a pergunta: de quem você está fugindo? E aqui ele pergunta: onde está Sara? Onde está Sara? Não é um conhecimento limitado de Deus, ele sabia. Todas as pessoas respondem as perguntas. Mas por que Deus faz essas perguntas? Porque mostra que Deus está interessado em todas essas situações por causa de duas coisas. Primeiro, o impacto de ouvir esta pergunta que irá ter nos homens. Em Adão, em Eva, em Agar e agora em Abraão, lá estava aquele estranho visitante perguntando sobre a sua esposa. Então há um impacto. Onde está? Há uma interrupção naquele momento. Mas em segundo lugar, Deus está interessado no impacto que a resposta irá ter nas pessoas que foram perguntadas. Neste caso aqui, esse objetivo só ocorrerá no próximo verso. No Éden, diante da queda, e no deserto com Agar fugindo, o ato de ouvir aquelas respostas revelava às próprias pessoas muito sobre os seus corações. No seu devocional diário, irmãos, na sua leitura da palavra, ao ouvir a exposição das Escrituras, você ouve os questionamentos do Senhor? Você para prestar atenção na voz do Senhor? O que é que Deus está te perguntando? O que é que Deus está falando com você? O que é que Deus está falando comigo? Normalmente, irmãos, eu ouço a minha pregação amanhã. Eu pego um vídeo ou áudio e ouço a minha pregação. E eu sempre brinco, eu falo, já que eu castiguei os irmãos, agora deixa eu me castigar me ouvindo, E aí eu ouço toda a minha pregação. E por vezes, eu ouvindo aquela pregação, eu falo, eu preciso melhorar nisso, daquilo mesmo que eu falei, daquilo mesmo que eu preparei, que talvez não tenha saltado aos meus olhos quando eu estava preparando a mensagem. Quando eu ouço a mensagem que eu preguei, eu falo, eu também preciso entender o que Deus quer falar comigo. Será que nós paramos para prestar atenção e ouvir a voz do Senhor no meio de tanto barulho, no meio de tantos ruídos que acontecem na nossa vida, no meio da nossa correria diária? Será que nós paramos para dar ouvidos ao Senhor, para saber o que é que Deus tem para nos falar? O que é que Deus quer falar comigo? Interessante, né, irmãos? Eu sempre falei isso, né? Às vezes a gente está ouvindo uma pregação e fala, se fulano tivesse hoje aqui, essa pregação ia estar certinho para ele, né? Não, irmãos, se o fulano não está aqui é porque Deus não queria falar com o fulano com essa mensagem. Ele quer falar com você, quer falar comigo. Se ele quisesse falar com o fulano, ele estaria aqui para ouvir a mensagem. Agora, nem sempre o que Deus vai falar comigo é o que Ele vai falar com você. Quando você está lendo a sua Bíblia, quando você está orando, quando você está meditando na palavra, você para ouvir e fala, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através dessa leitura? Em 2 Samuel 12, enquanto ouvia a história contada pelo profeta Natan, o pecado impedia Davi perceber logo de cara que Natan estava falando do próprio Davi. Não sei se vocês lembram da história, só para a gente contextualizar. Davi havia adulterado com Batseba, e Natan vem e conta uma historinha da cordeirinha para Davi, e fala, olha, tinha um homem que tinha só uma cordeirinha, e tinha um outro que tinha muitas. Mas aquele homem era poderoso, que tinha muitas, e falou assim, eu quero que você mate essa cordeirinha, porque nós vamos nos alimentar. E aí Natan pergunta, o que esse homem, o que devemos fazer com esse homem? E Davi está bravo, né, com aquela história. Davi fica irado. Ele fala, esse homem é muito injusto. Ele fala, esse homem tem que restituir 4 vezes o que ele fez e ser morto. Davi estava se auto-sentenciando sem saber, mas porque o pecado impedia Davi de entender o que Deus estava falando com ele através do profeta Natan. E aí Natan olha para Davi e fala, você é este homem. Eu fico imaginando o impacto daquilo na vida de Davi naquele momento. Você é esse homem. Estou falando de você, não é de ninguém.
Você tem sido impedido de ouvir os questionamentos do Senhor? Você tem sido impedido a si mesmo de não tratar os seus pecados? O impacto para Abraão vem mesmo no verso 10, quando ele ouve a resposta de Deus, depois que ele responde: ele está aí na tenda. E um deles disse: certamente voltarei a você daqui a um ano, e Sara, sua mulher, dará à luz um filho. Aqui, quando o Senhor praticamente repete o que havia dito no capítulo anterior, um pouco antes, cai como uma tonelada de pedras sobre Abraão, e ele finalmente percebe com quem ele está falando. No capítulo 17, verso 21, tinha dito: a minha aliança eu estabelecerei com Isaque, filho que Sara lhe dará no ano que vem por esta época. Ninguém mais sabia disso. Abraão não saiu espalhando o que Deus tinha falado. Ele não saiu falando: olha, Deus disse para mim que daqui a um ano eu e Sara teremos um filho. Mas ele ouve as mesmas palavras, e aquilo é um impacto tremendo na vida de Abraão, porque Deus havia falado isso para ele. E agora, novamente, ele está ouvindo aquele homem falando, e ele fala: é Deus que está falando comigo, eu estou na presença do Senhor. Só agora que Abraão entende e vê quem ele está diante dele ali. A mesma coisa que aconteceu em 17 e 21 acontece aqui no verso 10. É a mesma palavra. Contudo, a reação de Abraão é diferente. Na primeira vez, Abraão lutou entre a promessa de Deus e o fato de que ele já havia soprado 99 velhinhos, e que ele já estava bem velho para ser pai, e que Sara já era velha para ser mãe. Desta vez nada é respondido por parte de Abraão, mas lá dentro da tenda, Sara ouve o que o Senhor havia dito. Ela estava tentando ouvir a conversa, possivelmente fazendo aquela conchinha assim, para entender o que estava falando, bisbilhotando a conversa de Abraão com aqueles homens. Está Sara, curiosa para saber o que está acontecendo. Eu estou falando que as mulheres são curiosas, irmãos, né? Homem também. E ali está a conversa, e ela está ali tentando ouvir, e Sara ouve o que o Senhor disse. Mas antes de nos falar a reação de Sara, o narrador Moisés nos relembra que Abraão está com 99 anos e Sara com 89 anos, já eram velhos, e Sara já tinha passado pela menopausa, isto é, a sua idade fértil já tinha acabado. Quando nós lemos em Hebreus, também vai dizer que Abraão também já não tinha mais condições de ter filhos, ele também já tinha perdido a virilidade, e não tinha o azulzinho naquela época para Abraão, não, irmãos. Foi milagre mesmo. Foi milagre. E o milagre foi tão grande que Abraão depois teve mais 5 filhos, né? Deus restaurou mesmo a virilidade do Abraão. Deus fez um milagre. Opa, caiu um lenço em algum lugar, fiquem em paz. Mas veja que ele fala sobre isso, e Sara então ri consigo mesma. Ela ri do fato de sua idade e da idade do seu esposo, e ela questiona: eu ainda vou ter prazer, eu ainda vou ter a alegria de ser mãe? Qual o impacto das circunstâncias sobre você? Paulo, ao tratar sobre a realidade da nossa vida, neste corpo e dos sofrimentos que esta vida nos reserva, ele fala que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. As circunstâncias, irmãos, podem ser adversas: a idade avançada, o útero infértil, o diagnóstico preocupante, a situação avassaladora. Não tem problema. Essas são apenas coisas visíveis e passageiras. Porque Paulo completa: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sara ainda não conseguia andar como o seu marido. Ambos lutavam. Todos nós lutamos em algum nível ou aspecto. Mas aqui ela sucumbe às evidências da realidade, e a reação dela é diferente da de Abraão.
Dessa forma, o nascimento de Isaac fica ligado ao riso. O próprio nome significa ele riu, ou riso. Abraão riu com fé, alegre, ainda que surpreso por aquilo, quando Deus disse que lhe daria um filho. Mas aqui Sara parece rir em descrença. E no verso 13, seu riso é denunciado pelo próprio Deus, mais uma vez comprovando a Abraão que era ele mesmo que estava ali. A questão é: como é que Sara podia duvidar das promessas de Deus? Como é que podemos duvidar das promessas deste Deus que servimos? As palavras do verso 14 diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Não podemos duvidar do Deus que servimos. Podemos confiar plenamente nele. Ele é um Deus perfeito. O escritor e pastor Warren Wiersbe faz uma observação cheia de percepção. Ele fala da fé de Maria em Lucas 1,34, quando ela pergunta: como será isso? De forma alternativa, Sara está dizendo: como pode ser isso? Veja a diferença. Maria diz: como será? Ou seja, ela crê que vai acontecer. Sara não crê, ela diz: como pode ser? Uma sabe que vai acontecer, ela só quer saber como é que vai ser. E a outra está dizendo: não pode, isso não vai acontecer. O alívio é que quando Isaac nasceu, Sara pôde finalmente rir de alegria espiritual. Em lugar do riso carnal e incrédulo, ela pode dizer, como vamos ver lá no capítulo 21, Deus me encheu de riso. Deus me encheu de riso. Mas por enquanto o nosso texto termina com Sara se juntando à conversa apenas em tempo de ser confrontada por sua incredulidade e mentira, resistindo de reconhecer a sua mentira. Mesmo assim, está sendo exposta diante da onisciência do Senhor. Nosso texto aqui, irmãos, não fala sobre a fé dos maridos e a incredulidade das esposas, claro que não. Nem mesmo fala das pessoas de fé versus pessoas que duvidam, não. Nosso texto aponta para o Senhor e como Ele reage a nós quando estamos de um ou de outro lado. Como somos recompensados pelo andamento da vontade soberana de Deus em nos abençoar quando cremos, quando obedecemos. E em contraste, como sofremos a repreensão de Deus e outras consequências, quando preferimos dar ouvidos aos ruídos das circunstâncias. E eu quero ir lá para Hebreus, capítulo 11, para nós concluirmos para a conclusão da nossa mensagem. Hebreus capítulo 11. Com certeza você já leu pelo menos esses dois versos iniciais. Eu quero ler os dois primeiros versos e depois quero ler o 8 e alguns versos do 8 em diante. Verso 1 e 2 de Hebreus 11 diz: deixa eu esperar que ainda ouço o farfalhar das páginas. O Wilson gosta dessas palavras, né? Primeira vez que eu ouço. Hebreus capítulo 11, versos 1 e 2 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. E aí o autor de Hebreus vai falar de Abel, vai falar de Enoque, vai falar de Noé, e no verso 8 ele vai falar de Abraão. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de um lugar que deveria receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Isso está no capítulo 12, que nós já estudamos. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, e aqui já mais para frente, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, e aqui a fé não é de Sara, a fé é de Abraão, tá? Ele está citando a fé de Abraão, não é a fé de Sara.
recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Mais uma vez, quem considera fiel aqui quem fez a promessa, eu não vou ter tempo de explicar o texto da maneira completa. Quando a gente estudar Hebreus no futuro, aí eu posso pregar nesse texto e explicar por que eu estou dizendo que a fé aqui é de Abraão e não de Sara, até porque é isso que o autor está falando. Pois considerou fiel aquele que havia feito a promessa, Abraão, aqui também que considera. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como a estrela do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Só até aqui. Esse capítulo, irmãos, de Hebreus, ele trata da primazia da fé, da excelência da fé, e encaixa perfeitamente com a nossa mensagem. Abraão, depois de tantas lutas, ele agora é um homem realmente que contempla o Senhor e tem fé naquilo que o Senhor diz. Como nós falamos, e vemos aqui, vários homens aqui andaram pela fé, mas em especial nós temos Abraão na nossa mensagem. De versículo 1, ele nos mostra a natureza da fé, a certeza da fé. O que nós podemos ver a partir do Antigo Testamento, e o que o autor de Hebreus nos passa, é que o Antigo Testamento, tanto como o Novo, mostra que homens e mulheres podem descansar nas promessas de Deus. Deus é fiel, e aquele que crê nas suas promessas vai contemplá-lo. Há um hino que eu gosto muito: Deus promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, crendo que há de obter a resposta, sem na fé enfraquecer. Sua fé Jesus contemplará, sua fé Jesus contemplará. Sim, o que Jesus promete dá, ele vê o coração e responde a petição. Sua fé Jesus contemplará. Acho que é o 160 ou 168, um dos dois. Isso é confundo, mas é um dos dois. Está lá no Cantor Cristão, depois você pode conferir. É um belo hino. Um é o Chuva de Bênçãos e o outro é o Fé Contemplada. No 160 ou 168. Eu sempre confundo qual é qual. Mas podemos confiar nas promessas de Deus. Podemos confiar que aquele que prometeu é fiel para cumprir o que prometeu. A fé, irmãos, é a garantia presente do que ainda veremos no futuro. A fé não é a saudade melancólica de algo que está por vir em um futuro incerto. A fé é uma certeza absoluta. Muitas vezes de coisas que o mundo considera irreal ou impossível. A esperança cristã é a crença em Deus contra a crença do mundo, não no improvável contra o acaso. Se seguirmos Deus, cuja voz audível nunca ouvimos, e acreditamos em um Cristo cujo rosto nunca vimos, podemos fazê-lo porque a nossa fé tem uma realidade, uma substância, uma garantia que é inabalável. Sadraque, Mesaque e Abednego foram confrontados com a escolha de obedecer Nabucodonosor ou pela fé confiar em Deus. E eles confiaram em Deus. Eu gosto muito da resposta daqueles homens para Nabucodonosor: se o nosso Deus quiser nos livrar, ó Rei, Ele nos livrará. Mas saiba o Senhor que se o Senhor não nos livrar, nós não vamos nos curvar diante da sua estampa. Que fé, que convicção. Ele não está dizendo que eles iriam sobreviver à fornalha. Eles falam: nós podemos morrer lá naquela fornalha, não tem problema. Mas nós confiamos no Senhor e é só diante dele que nós vamos nos curvar. Podemos morrer queimados naquela fornalha. Se o Senhor quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, eu não vou mudar de opinião, eu não vou me curvar ante essa estátua por causa do medo da morte. Não. Isso é fé inabalável. Isso é a fé que vê as coisas que ainda não aconteceram.
certeza de que o Senhor está ao nosso lado. E foi pela fé que os antigos conquistaram, viram as coisas. Pela fé nós vemos as coisas que ainda não são vistas. E nós vemos aqui vários exemplos de fé. Então nós podemos, irmãos, descansar no Senhor. Não é um salto no escuro a fé. Não é fechar os olhos e esperar que aconteça. Não. A fé é algo palpável, é algo que está dentro de nós, é o Senhor quem nos dá. Então, na verdade, irmãos, o que nós podemos ver através da vida de Abraão e através deste homem que foi ou foi colocado aqui como um dos heróis da fé, pela fé, a própria Sara, apesar de não ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois ele considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Não é a circunstância, como dissemos, é quem promete. Nós costumamos cantar aqui aquele cântico: não importa as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. Esse cântico eu sempre atrapalho quem canta perto de mim. Porque eu aprendi um pouquinho diferente na hora de cantar. Eu sempre canto do jeito que eu aprendi, aí me atrapalho os outros, né? Glória a Deus, né? Ninguém canta perto de mim. Eu nem canto alto esse canto, porque eu sei que eu vou errar. Eu sei que eu vou cantar uma coisinha diferente. Então eu já. É igual quando alguém põe a letra do Inário e eu canto com a letra do cantor cristão na minha mente. Ele está lá todo cantando na letra do Inário, olhando, eu estou com a letra na minha cabeça e eu canto a letra errada. Benção, irmãos, né? Por isso que eu tenho que controlar a voz, né? Porque a voz sai no meio e todo mundo para, porque fala, cantou alguma coisa diferente. Mas nós não olhamos as circunstâncias. Se nós olharmos às vezes o que nos rodeia, talvez nós desanimemos. Mas quando nós olhamos para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 12, nós seguimos adiante. Porque nós podemos colocar a nossa fé nele, confiar nele, fitando os olhos em Deus. Assim como eu olho, irmãos, para Estevão, e depois de todo o seu discurso, ele está sendo apedrejado, morrendo. Ele olha para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé direito diante de Deus. Ele não estava olhando as circunstâncias, ele não estava preocupado com a dor das pedradas, mas ele estava olhando para aquele que o receberia de braços abertos. Isso é fé. Essa é a fé que Abraão teve. É a fé que vai contagiar Sara, porque depois Sara também se torna uma mulher de fé. E é a fé que todos os salvos em Jesus Cristo têm, que é uma confiança completa no Senhor. Amém? E Deus assim possa nos abençoar, que olhemos para o Senhor, não para aquilo que está ao nosso redor. E não desanimemos, mas permaneçamos fiéis a Ele, até que Ele nos leve para estarmos com Ele para sempre. Amém? Que Deus assim nos abençoe.